Olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. Já alguma vez pensaste como eu gostava de estudar São Tomás de Aquino, mas não sei por onde começar? Pois bem, este episódio é para ti e nele vamos analisar algumas portas de entrada para o pensamento de São Tomás. Por onde começar a ler o próprio São Tomás, que obras, que temas e recursos, para além dos textos de São Tomás, que te podem servir de introdução. Livros introdutórios, alguns vídeos, etc, etc. Portanto, se queres aprofundar-te no pensamento de São Tomás, fica aí. Antes de começar, deixa-me só dizer-te: põe gosto, partilha, subscreve. Tudo isto são formas completamente gratuitas de ajudar o podcast e de levares isto a mais pessoas. Pois bem, ao nosso tema. Por onde começar a ler São Tomás? Eu quero começar, Gonçalo. hum, eu até já vi umas coisas introdutórias, mas eu quero começar a ler São Tomás. Pois bem, se tu não tens formação nenhuma hum, em filosófica ou teológica, mas gostavas de poder aprofundar a tua fé, é só isso que tu queres fazer, hum, eu primeiro recomendo que tu não estudes São Tomás. Ok? Vai estudar o Catecismo da Igreja Católica, vai ler as Sagradas Escrituras, vai ler os documentos do Concílio Vaticano II. Se eu não tenho bases de doutrina, eu tenho que estudar a doutrina. Isto é basilar, completamente basilar. Às vezes as pessoas querem pôr, como nós dizemos em Portugal, a carroça à frente dos bois, não é? Não dá. Portanto, se eu não tenho bases doutrinárias, eu tenho que estudar a doutrina. Porque há coisas que São Tomás vai dizer que são baseadas na doutrina da época e não na nossa. Okay? Quantas vezes eu já vi pessoas a citar São Tomás para... Uma que eu ainda não vi é para dizer que Nossa Senhora não foi concebida sem pecado. Mas podiam, não é? Não era... Já tenho um episódio sobre isso, já agora, mas não era dogma no tempo de São Tomás, e São Tomás tinha uma posição contrária, ah, não ao dogma, porque não era dogma, mas, digamos, às origens, à posição que historicamente está na origem do dogma. Mas já vi São Tomás ser usado para citar ah, não é bem invalidade, nem sequer a imoralidade de receber o Santíssimo Sacramento da Eucaristia na mão. Já vi São Tomás ser citado para defender a validade odierna, contemporânea, ou a legitimidade, desculpem, da pena de morte. Ah, Portanto, se, se, se eu não tenho base da doutrina da Igreja agora e hoje, é isso que eu preciso de ver primeiro. Pronto, já passamos isso. Okay? Tu és uma pessoa que tu, pronto, se calhar não leste o catecismo todo, mas estás por dentro da doutrina da Igreja e gostavas de te aprofundar no pensamento de Santo Tomás. A primeira obra que eu recomendo, e quero ler diretamente Santo Tomás, eu recomendo que se leia Santo Tomás desde o início. Okay? Quero introduzir-me ao pensamento de Santo Tomás, eu recomendo que tu leias Santo Tomás desde o início. Acompanhado por obras secundárias, por literatura secundária, ou seja, por pessoas que explicam aquilo que Santo Tomás está a dizer. Pronto. Agora, mas eu quero ler uma obra mesmo simples de Santo Tomás, o que eu te recomendo, meu caro, se estás em Portugal, porque é uma edição em Portugal, mas há de ter os seus correspondentes no Brasil. A editora Lucerna publicou esta coisa já há algum tempo, não sei de que ano é que isto é, chama-se Catecismo de São Tomás, 2019, primeira edição. Editora Lucerna, Catecismo de São Tomás de Aquino. O que é que isto é? Diz aqui em baixo. São os comentários de São Tomás ao Credo, ao Pai Nosso, à Ave Maria e aos Mandamentos. Portanto, são 4 obras diferentes de São Tomás. Em bom rigor, isto são conjuntos de alocuções ou de... Nós muitas vezes dizemos homilias ou sermões. Não é exatamente isso, porque não são feitas na missa, portanto não são homilias. Ou pelo menos não são todas feitas em missa. São pregações, pronto, de retiros que São Tomás fez. Eu julgo que todas são quatro conjuntos. Portanto, São Tomás faz uma pregação de introdução ao credo, depois faz uma pregação sobre o primeiro artigo do credo, depois faz outra pregação do segundo artigo do credo, etc. A estudantes. São Tomás provavelmente fez a pregação em napolitano, digamos assim, que seria a sua língua materna, e houve um aluno que transcreveu, enquanto ele pregava, transcrevia em latim. Isto é uma tradução do latim para o português. A tradução é boa, no sentido em que é fluente, é fácil de ler. A escrita de São Tomás é profunda, porque era para estudantes, lá está, é sobre o credo, o Pai Nosso, a Ave Maria e os mandamentos. É profunda, mas ao mesmo tempo é uma homilia, não é? Ou seja, eram pregações e, portanto, não tem a mesma profundidade ou rigor científico que uma obra como a Suma de Teologia tem. Portanto, é fácil ler. Quem já está por dentro da doutrina da Igreja vai apreciar muito, vai compreender e vai apreciar. Pronto, vai-lhe ser proveitoso. Se eu quero começar a ler São Tomás, é isto que eu recomendo. Está traduzido em português, é uma boa tradução.
Mas eu queria era já a teologia, tanto, não queria tanto essa coisa só pregações e não sei o que mais. Então, eu vou-te ser bem honesto. Ah, isto é uma teologia. Isto é uma teologia. Em boa verdade, isto é bilingue, né? Tem latim e português. Ah, mas também em boa verdade ah, é latim e português, portanto não é assim tão grande, mas em boa verdade isto é folha bíblia. Portanto, se não fosse latim e português e não fosse folha bíblia, seria do mesmo tamanho. É complicado. Não, estamos neste momento aí fazendo uma leitura guiada do Tratado do Homem, que é do segundo volume, é deste aqui. Já fiz o tratado sobre a doutrina sagrada, sobre a teologia, que é o início deste aqui. Vamos fazendo coisas, já fiz episódios que fui tirando disto tudo. Pronto, isto é a grande obra, a obra-prima de São Tomás. Não é a única obra de São Tomás, pronto, mas é a obra-prima de São Tomás. E portanto, mas eu não recomendo que se comece por aqui. Eu recomendo que se já quero ler teologia mesmo, não quero. Então começa por isto. Eu já vi uma tradução antiga disto, mas em português digo, mas não consigo, não é recente, nem sei se é de português de Portugal. Pronto. A que eu tenho aqui é uma tradução inglesa. Esta não é bilingue, portanto tudo isto é em inglês. E é um compêndio de teologia. Basicamente o que aconteceu foi São Tomás escreveu a Suma de Teologia aqui, e houve, esta tradução já agora é bilingue português, é de português do Brasil, mas é uma muito boa edição. São Tomás escreveu-se uma teologia e houve alguém que disse. Ele já escreveu isto, já agora eu ia fazer um episódio sobre a história da Suma Teologia, a origem da Suma Teologia, mas São Tomás escreveu isto para os alunos fraquinhos. Ou seja, no século XIII, a Ordem Dominicana conseguia pagar para que alguns alunos fossem para as universidades, outros não, e portanto os melhores alunos iam para as universidades, os piores estudavam em casa, digamos assim, num chamado studium da Ordem, e São Tomás escreveu isto para esses, quando estava em Roma, a ensinar-lhes, começou a escrever. E houve algum que disse: Frei Tomás, isto é um bocado complicado, não é possível fazer um resumo. Então São Tomás escreveu isto, chama-se Compêndio de Teologia, Suma de Teologia, Compêndio de Teologia. Pronto. A verdade é que São Tomás queria ter escrito 3 volumes. Okay? Portanto, isto é o primeiro volume, sobre a fé. Depois São Tomás começou o volume da esperança e ia ter o volume da caridade. Portanto, a verdade é que ia ser bem maior do que isto, mas no fundo isto tem um resumo da Suma Teologia. Por exemplo, só para dar uma noção, a Suma Teologia, quando São Tomás pergunta na questão 2, artigo 3, na questão 2, fala sobre a existência de Deus, São Tomás tem uma abordagem completamente científica e vai perguntar primeiro se é preciso demonstrar a existência de Deus, depois se é possível demonstrar a existência de Deus e depois demonstra a existência de Deus dando 5 argumentos. Ora, aqui, São Tomás vai tratar da existência de Deus no capítulo 3, não vai ter esses preâmbulos, se é possível, se é necessário, vai diretamente demonstrar a existência de Deus com um só argumento. Okay? Isto para dizer o quê? É muito mais simples. Não é? A demonstração da existência de Deus no compêndio da teologia é só isto. Pronto. É de facto um resumo do resumo, digamos assim. Portanto, estas duas obras são a porta de entrada no pensamento de Santo Tomás, que eu recomendo, na medida em que estamos a falar de coisas gerais, introduções gerais, fontes originais. Se eu quero alguma coisa mais particular, por exemplo, se eu só quero saber o que é que São Tomás tem a dizer sobre a oração, pronto, não preciso disto tudo, não é? Já agora, eu disse, isto é editado em Portugal. No Brasil, não sei se é editado tudo junto ou não, mas vale a pena pesquisar comentário ao Credo, comentário ao Pai Nosso, comentário à Ave Maria, ou comentário à Saudação Angélica, Ave Maria cheia de graça, como diz o Arcanjo São Gabriel, comentário aos mandamentos. Pode ser que estejam separados. Mas pronto. Coisa número 1. Coisa número 2. A maioria dos recursos de São Tomás estão em inglês, disponíveis completamente gratuitamente online. Portanto, se vocês forem a Aquinas, A-Q-U-I-N-A-S, Aquinas.cc, vão encontrar as obras completas de São Tomás, bilingue, latim, inglês. Okay? Há uma ou outra obra que não está traduzida ainda e só vão ter lá o latim, mas a vasta maioria, vastíssima, vão ter em inglês também. Vou aqui mostrar-vos o site. Vocês vão ter, isto lá está como eu disse, aquinas.cc, vocês vão ter aqui o site. Aqui à esquerda têm um índice das obras, okay? Portanto, tem aqui comentário às sentenças de Pedro Lombardo, Suma contra os Gentios, Suma Teologia, questões disputadas, okay? São várias. E este índice vai abrindo, né? Comentários ao Antigo Testamento, comentários aos Salmos, pronto. Tem de carregar, coitadinho.
Comentário ao Salmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto, os que São Tomás escreveu, estão a ver aqui até 54, comentários de Aristóteles, a física de Aristóteles, pronto. Então aqui vocês encontram, isto tem uma série de ferramentas que não interessa agora muito, mas tem se eu puser aqui Launch Alpheus, vai ter um dicionário de latim, por exemplo, se eu clicar posso procurar a definição das palavras, etc, etc. Também nos casos em que as obras, como aqui é o caso, não é? Estão a comentar a física de Aristóteles, esta parte aqui a vermelho é o texto de Aristóteles e aqui em baixo é que é o comentário de São Tomás. E, portanto, no comentário, no texto de Aristóteles, eu posso ver o texto grego também. Tenho aqui. Pronto. Depois, claro, o texto de São Tomás não tem o texto grego, porque ele não escreveu em grego. Pronto. Portanto, estão aqui as coisas. Estas obras que eu vos falei, introdutórias, estão aqui em opúsculos, temos o compêndio de teologia. Estão a ver aqui tem a fé e a esperança. Pronto. E depois as outras, eu acho que estão aqui colações ou cartas. Não, então estão em sermões. Sermões, está aqui. Sermões sobre o credo dos apóstolos. Estão aqui. Sermões sobre a oração do Senhor, portanto, Pai Nosso. Pregações sobre os mandamentos. Pregações sobre a Ave Maria. Okay. Portanto, isto é aquilo que eu vos recomendo se vocês querem aprofundar, no pensamento teológico de São Tomás. Se vocês querem aprofundar no pensamento filosófico, há outras coisas a explorar, nomeadamente, em vez da Suma de Teologia, pode ser mais útil ler a Suma contra os Gentios, primeiro porque é mais curta, isto também é bilingue português-latim, desta vez não é folha bíblia, portanto estão a ver que é bastante mais curto, só é contra os gentios, ou seja, é uma apresentação da fé católica contra os gentios. E destes 4 volumes, o quarto fala propriamente da fé católica, ou seja, daquilo que é específico à fé católica, e os primeiros 3 falam daquilo que é geral ou comum às várias religiões, como a existência de Deus, a vida moral, etc. Aqui é que se vai falar de sacramentos, de trindade, encarnação. Estão a ver que a Suma Teologia é ao contrário, a maioria das coisas são próprias da fé católica e há algumas coisas comuns. Portanto, pode ser interessante. Pronto. Agora, se eu quero estudar a filosofia de São Tomás, vou ter de estudar a filosofia de Aristóteles primeiro, algo da filosofia de Platão também, e depois de estudar a filosofia de Aristóteles e a filosofia de Platão, o melhor é ver os comentários de São Tomás a Aristóteles. A maioria não está editado em português, mas ainda está a sair esta coleção do Aquinas Institute, bilingue, português nada, inglês, latim e, no caso dos textos de Aristóteles, o grego. Portanto, é exatamente o mesmo texto que está naquele website. Portanto, estas coisas custam 25 euros um livro, portanto, não são livros muito assim tão baratos, mas também não são livros caros. Pronto, esta edição aqui foi-me dada e são comentários também a Aristóteles, só tem tradução. Pronto. Depois, também existem obras soltas de São Tomás, chamados opúsculos. Por exemplo, quero saber imenso a filosofia política de São Tomás. Tem aqui uma pequena obra que ele começou a escrever, não acabou, chamada Sobre o Reino. Também tem, na Suma de Teologia, o Tratado da Lei. Pronto, é preciso ir buscando, e há carta, pronto, várias coisas que ele escreveu. O Anti-Essência é um opúsculo muito conhecido. Portanto, São Tomás depois tem opúsculos de filosofia, para quem quer estudar filosofia. Agora, eu não recomendo que nós nos atiremos de cabeça a São Tomás, sem ter os requisitos prévios, senão eu não vou perceber nada. Okay? Eu lembro-me de ter, na licenciatura, ter aulas em que o professor não sabia o suficiente de São Tomás. Portanto, ele claramente não estudou São Tomás no seu próprio jogo, digamos assim, ou seja, no seu próprio sistema, tentou compreender. Estudou São Tomás a partir daquilo que outros diziam sobre São Tomás e dizia absurdidades. Okay? Aquilo que ele dizia nas aulas que São Tomás dizia era um crime, porque São Tomás não dizia aquilo. Ou usava aquelas palavras, mas elas não queriam dizer a mesma coisa. Pronto. Então, é importante ter boas introduções a São Tomás. Okay? Boas introduções a São Tomás. O que é que eu recomendo como introdução a São Tomás? Isto depende. Eu estou disponível, se nos comentários quiserem partilhar um pouco do vosso background e pedir recomendações, eu estou disponível para fazer isso porque é complicado. Porque para estabelecer uma ponte, não é? Uma introdução, é preciso saber não só onde é que se vai chegar, mas de onde é que se vem. O que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa que seja mais dada às humanidades, eu vou recomendar uma introdução. Uma pessoa que seja mais dada às ciências exatas, eu vou dar outra recomendação. Uma pessoa que seja mais dada à história, eu vou dar outra recomendação, etc, etc, etc. Portanto, é complicado. 2 recursos online que eu recomendo a toda a gente. Primeiro, Aquinas
Aquinas101, Aquinas, outra vez, 101.com. Depois aquilo vai mandar para outro site que é mais complexo, mas basta escrever isto. Desculpem lá, estava um bocado abaixo. Vai mandar outro site, mas pronto. E o que é que vocês encontram lá? Já vou abrir também o site para vocês verem, mas basicamente encontram primeiro a somatologia em inglês. O site em si é em inglês. Depois, o site tem somatologia em inglês, tem cursos. Okay. Já agora, esta edição verde da somatologia é bastante cara. Foi-me oferecida com a providência divina, mas é bastante cara. Mas, se vocês pesquisarem no Google, somatologia edições Loyola, L-O-Y-O-L-A, Loyola, encontram os PDFs todos naquele site archive.org, gratuito. Voltando. Neste site, aquinas101.com, o que é que vão encontrar? O site em si é em inglês, etc. Agora, tem vários cursos de introdução ao pensamento de São Tomás, feitos pelo Instituto Tomista Americano, que são vídeos de muito boa qualidade, seja visual, muito melhor do que vocês vão ver agora, seja visual, seja a nível de conteúdo, é muito boa. Isso não sei se é assim tão melhor do que vocês vão ver agora, mas é muito boa. Pronto, tem vários cursos, tem vários que eu não falo, por exemplo, não sei se o Elvio vai ver este vídeo, o Elvio costuma ter comentários bastante muito bons e de diálogo e de debate e conversa, e vê-se claramente vem de uma perspectiva das ciências contemporâneas. Eles têm curso de fé e ciência, a ciência tomismo, okay? Ainda ontem houve uma palestra, esta não do Instituto Tomista Americano, mas do Instituto Tomista do Angélico, da Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, sobre fé e ciência. E a perspectiva é sempre tomista. Vou encontrar isso: introdução aos sacramentos, introdução às virtudes, argumentos para a essência de Deus, a trindade, okay, a encarnação. Vão encontrar cursos sobre tudo isso. O que é que tem nos cursos? Tem um episódio, um vídeo, mais ou menos 7 minutos, a resumir, leituras recomendadas e 7 minutos, desculpem, cada episódio. Depois um curso pode ter vários episódios. E tem normalmente também episódios não é bem um podcast, mas são conferências mais longas, 40 minutos, 50 minutos. Pronto. Depois tem um questionário e é possível obter um certificado de cada curso que se faz. Pronto. Portanto, isto é aquilo que eu vos recomendo se vocês querem aprofundar no pensamento teológico de São Tomás. Se vocês querem aprofundar no pensamento filosófico, eu escrevi Aquinas 101.com, isto remete-me a este outro website, não tem mal. Pronto, o que é que encontram aqui? Podem ir diretamente a vídeos, e tem vídeos soltos. Depois também tem os cursos, que era aquilo que eu estava a falar. Já agora, estes vídeos também estão no YouTube. Eu não tenho a certeza se no YouTube já estão adicionados por cursos. Há um curso de introdução a São Tomás. Como pensar como um tomista, introdução a princípios tomistas. O que é Deus, como é que o podemos conhecer, criação, providência e mal. Pronto. Então, isto é muito importante. O site em si está em inglês, os vídeos, o áudio está em inglês, mas a vastíssima maioria deles tem legendas não automáticas, de facto traduzidas, para português. Ok? Portanto, os vídeos em si, depois o site, outra coisa é que é preciso criar conta. No YouTube não, podem só ver os vídeos no YouTube. Aqui é preciso criar conta, mas uma vez criada a conta, por exemplo, deixem cá ver, ainda não fiz o curso de pensar como um tomista. Eu por acaso acho que já vi os vídeos todos. Ato e potência, por exemplo, os conceitos de ato e potência. Eu vou para a lição. E aqui estão as legendas. Eu vou tirar o som que é para... eu acho que vocês não ouvem o som. Mas legendas têm aqui em português. Pronto. Okay? E não é tradução automática, estão de facto traduzidas. Uma pessoa faz a lição, no final tem um pequeno questionário, pronto. E no final pode obter o grau. Tudo completamente gratuito. Okay? Já que estou aqui com isto aberto, outro recurso que eu claramente vos recomendo, como não podia deixar de ser, é irem aqui ao YouTube. Agora vai-vos aparecer as coisas que eu ando a ver, não faz mal. Vocês não podem ir assim, não é? Vão aqui, paleotomista, não sei se já ouviram falar. E se vocês forem, isto acho que está com um problema qualquer aqui nos cursos, pronto. Eu vou arranjar isto, vão estar aqui todos. Mas se forem a playlist, vão encontrar aqui esta maravilha. Curso de Filosofia Tomista, módulo 1, Introdução a São Tomás. Okay. Temos 5 aulas de Introdução a São Tomás. Ainda não se fala da doutrina propriamente dita. Aqui é um curso de Introdução à Filosofia. Também não tem o conteúdo da filosofia, o que é a filosofia, objeto e sujeito, do que é que trata a filosofia, como é que a filosofia existe em nós, as áreas diferentes de diversas ciências filosóficas, como é que a filosofia se relaciona com a experiência e a razão, com o senso comum, com a ciência contemporânea, com a teologia e o dom da sabedoria, com a revelação cristã.
E depois tem também este que está a decorrer, portanto, hoje é terça, que significa que, não, hoje é quarta, amanhã é quinta-feira, eu não sei em que dia é que vou postar isto, mas vamos ter mais uma aula. Portanto, estas aulas continuam a correr, é possível ver depois a gravação que fica aqui, ah, ou isso, ou assistir em 5, em modo 5, completamente gratuito também, e estamos a ver lógica. É uma abordagem muito progressiva. Não é? Eu quero saber os argumentos para a existência de Deus de São Tomás, não é este ano, não vai ser no próximo, talvez no outro a seguir nós chegamos lá, porque vamos progressivamente dando os fundamentos, pedrinha a pedrinha. Agora, obras, literatura secundária sobre São Tomás, o que é que eu recomendo? Como eu já disse, isto depende do teu background, portanto, estás à vontade para partilhar nos comentários ou por outro meio qualquer um, o teu background e pedir uma recomendação. Se tu vens de uma mentalidade, tens uma preocupação grande na compreensão filosófica que queres ter do mundo, com a ciência contemporânea, okay? Eu não estou a dizer que nós não devíamos ter o que é irrelevante, estou simplesmente a reconhecer o facto que umas pessoas têm, outras não têm, então eu recomendo-te a obra Aquinas, A Beginner's Guide, do professor Edward Feser. Isto não é uma obra de filosofia da ciência, okay? É uma obra de introdução a São Tomás, uma introdução para principiantes, mas é um autor que está atento a essas problemáticas. Okay? Ele escreveu outras coisas, portanto, o que eu vou dizer agora são introduções gerais a São Tomás, mas ele escreveu outras coisas, algumas mais explicitamente focadas até no diálogo com as ciências contemporâneas, mas isto é um autor atento a isso, portanto pode interessar. Mesmo a maneira de falar, de expor os conteúdos, etc. Se estás, se vens mais de um paradigma da filosofia analítica, então eu recomendo, não tenho aqui em papel, mas Aquinas, da professora Stump, Eleanor Stump. É um livro grosso, capa, não sei, lilás, roxa, cor-de-rosa, violeta, não faço ideia, uma coisa do género. Também já vi edições que tinham uma capa azul. Pronto, eu recomendo. Existem outros autores da linha analítica que escrevem obras, por exemplo, o padre Brian Davis, que eu acho que se pode ler, mas não recomendo tanto. O professor Gitch, Peter Gitch, que eu recomendo, mas não recomendo tanto. E depois existe o Anthony Kenny, que eu não recomendo de todo. Acho que só se vai desaprender o tomismo que já se sabe. Pronto. O professor o padre Brian Davis e o Gitch querem interpretar-se, querem apresentar São Tomás, sobretudo isto eu posso dizer do padre Brian Davis, às vezes, na minha interpretação e na interpretação de muitos, não o faz bem, tem uma interpretação errónea em alguns pontos. Agora, claro que isto já são questões mais de discussão dentro da escola e de especialidade. O padre Brian Davis é professor em Nova York, da Universidade de Fordham, apesar de ser inglês, britânico. Agora, o Anthony Kenny já escreve para criticar São Tomás. Porquê que eu estou a falar dele, então? É porque na filosofia analítica ele é para muitos uma porta de entrada, mas é uma péssima porta. Pronto. Filosofia analítica. Se alguém tem interesse em filosofia continental, então tem interesse, ou melhor, vem dessa área, a minha recomendação é Jacques Maritain. Porquê? Porque ele vem dessa área também. Okay? Há obras do Jacques Maritain em diálogo com Hume, com Kant, com a escola existencialista. Pronto, portanto, eu recomendo. Qual é o livro do Maritain que eu recomendo? Isso é difícil. O Maritain não escreveu uma introdução a São Tomás, escreveu a obra O Doutor Angélico, é verdade, aqui está ela, mas que tem mais a ver com a importância de São Tomás para os nossos tempos e no contexto da Igreja Contemporânea, que eu recomendo também, e também recomendo o seu Camponês da Garona, sobre reflexões para uma igreja pós-conciliar por um tomista. Recomendo vivamente. Mas não é uma introdução a São Tomás. Agora, se eu estou interessado em uma filosofia da natureza, então leiam o que o Maritain tem a dizer sobre isso. Estou interessado em epistemologia, filosofia do conhecimento, leiam os degraus do conhecimento de Maritain. Se estou interessado em metafísica, leiam as 7 ou 9 lições de metafísica. Eu acho que são 9. Ele tem também de lições de ética. E eu confundo o número. Lições de metafísica, que em inglês é Introdução à Metafísica, ou leiam o Breve Tratado da Existência do Existente. Leiam Maritain na área de interesse. É um tomista que tem aquele background, portanto vai servir-vos como uma boa ponte no tema que vos interessar. Depois, se o vosso background é mais histórico, eu recomendo Gilson, O Espírito da Filosofia Medieval. Gilson também tem um volume só sobre o tomismo. É interessante, este é muito interessante também, este é mais geral. Este está traduzido em português, o tomismo não tenho a certeza. Quando se lê o Gilson e quando se lê outros, como o Padre Fabro, Cornélio Fabro, é preciso ir precavido
de que eles vão criticar muitas vezes a tradição tomista. Por exemplo, o Gilson cometeu a heresia de dizer que o cardeal Gaetano, Tomás de Vio Gaetano, cardeal Gaetano, muito importante no período da Reforma e da Contra-Reforma, discutiu pessoalmente com o Lutero, não é o seguidor de Tomás, mas o corruptor de Tomás. Ou seja, que ele interpretou São Tomás de uma maneira que corrompeu São Tomás e marcou negativamente a tradição tomista. O padre Fabro diz coisas parecidas e depois vai andar a dizer que o Frei João de São Tomás não entendeu nada do que São Tomás disse sobre isso. Estes autores têm uma fase que parece que cada dia acordavam e decidiam que iam escrever um artigo sobre como os tomistas tradicionais, clássicos da tradição, não entenderam nada do que São Tomás estava a dizer. Pronto. O John Dilley tem um ótimo artigo sobre esse assunto, chamado Quid Sit Postmodernismus, o que é o pós-modernismo, e que diz que, de facto, a consequência levada ao extremo dessa posição do Gilson é que não vale a pena ler o Gilson, porque só se deve ler São Tomás. Qualquer interpretação de São Tomás é um desvirtuamento. Pronto, deve-se ler São Tomás. Agora, eu nem vou fazer um episódio sobre isso, mas a tradição tomista existe porque se reconhece que o tomismo é uma ciência, que a filosofia é um conjunto de ciências, que a teologia é uma ciência. E como qualquer ciência, é um progresso de conhecimento. Portanto, São Tomás dizia coisas que estavam bem, mas que foram melhoradas. E São Tomás dizia coisas que estavam erradas e que foram corrigidas. Pronto. E, portanto, é importante ler não só São Tomás, ler São Tomás. São Tomás é o fundamento. Eu acredito que São Tomás foi dado, pela graça de Deus, como um dom à Igreja. Agora, São Tomás não é infalível, como dizia Santo Alberto Magno sobre Aristóteles. Dado que eu não acho que Aristóteles é Deus, eu reconheço que ele pode estar errado. Dado que eu não acho que São Tomás é Deus, eu reconheço que ele pode estar errado. Pronto. E, portanto, é um conhecimento progressivo que se vai adquirindo. E, portanto, é muito importante ler São Tomás, ler o Caprelo, que é chamado Príncipe dos Tomistas, ler Caetano, ler Banhas, ler Frei João, ler Biloar, ler Bossuet, ler Maritain, ler Gilson também. Pronto. E ler o Padre Fábio também, que foi muito importante. Muito importante também no pós-concílio. Bom, se alguém, agora já estamos a falar dos escolásticos, se alguém tem esse interesse nos escolásticos, então, a minha primeira recomendação, este livro, o original em francês, Realidade, uma síntese do pensamento tomista, do padre Garrigou Lagrange, que ensinou na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino e foi muito influente. Eu recomendo vivamente. É uma síntese, seja filosófica, seja teológica, muito boa. Essa é a primeira recomendação. Se alguém se quer aprofundar a sério no tomismo, eu recomendo também o padre, ainda como introdução, desculpem, eu não tenho em papel, mas o padre Eduardo Hugon, francês, escreveu um comentário às 24 teses tomistas. Estamos aqui a ter episódios no podcast sobre as 24 teses tomistas. O padre Hugon escreveu um comentário. Portanto, também é uma boa introdução ao pensamento tomista. Para quem se quer aprofundar mais, o padre Hugon, o padre que era dominicano, o padre Joseph Gret, que era beneditino, ensinou no Colégio Anselmiano, em Roma, o padre Woodbury, que era australiano e escreveu originalmente em inglês, e muitos outros, escreveram grandes cursos de filosofia. O padre Woodbury, para mim, é o melhor. Okay? Não que eu tenha um conhecimento profundíssimo de todos, né? mas daquilo que eu já pude ler, por exemplo, já li o padre Greto, o padre Hugon e o padre Woodbury em lógica, e acho que o padre Woodbury é de longe o melhor. Pronto. Recomendo vivamente o padre Woodbury para quem se quer aprofundar. Portanto, já não é aqui uma introduçãozinha a São Tomás. Ele não tem isso, não tem uma obra disso, mas tem as suas obras, que estão todas gratuitas online, porque na verdade são apontamentos que ele dava para as aulas, são dactigrafadas, não faço ideia, online. O site é austinwoodbury.com, qualquer coisa do género. É preciso fazer conta, gratuito, e depois pode-se descarregar os PDFs. E tem, assim, já não lembro de cor, mas tem umas 300 páginas de lógica, umas 500 páginas de metafísica, outras 500 páginas de teologia natural, outras não sei quantas de ética, outras não sei quantas de política. Pronto. Portanto, eu recomendo vivamente. E com esta nota, portanto, é um autor que bebe, tal como o padre Garrigou Lagrange, bebe da tradição. Portanto, eu acho que isso é fundamental. Não somos mais práticos para uma simples introdução ao tomismo. E este texto é muito mais complicado do que este texto. É maior também, pronto, mas não é tanto por aí que eu refiro, é mais complicado. Okay? Isto é uma introdução mais leve. Esta do Gilson é maior do que as outras, mas é mais leve. Etc, etc. Portanto, eu recomendo com uns grãozinhos de sal, sabendo no que nos estamos a meter. E pronto. Muito obrigado a todos pelo vosso tempo. Não se esqueçam de pôr gosto, subscrever, partilhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua Mãe, Maria Santíssima. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.